Sejam bem-vindos. Este é um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Meu nome é Ana Karina Souza, sócia da área de Infraestrutura e Energia, e eu tenho a satisfação de conduzir esse episódio juntamente com o Eduardo Ferreira, meu sócio da área de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e ESG. Como vai, Edu? Ana, primeiro obrigado pelo convite. É um prazer falar aqui no nosso portal Inteligência Jurídica e agradecer ao Carlos, nosso convidado de hoje. Acho que vai ser um papo muito enriquecedor aqui sobre nossos desafios e oportunidades de crédito de carbono e COP30. Esta série, como o Edu comentou, né, especialmente dedicada aos temas da transição energética e da COP30. Então, Carlos Martins é o nosso convidado de hoje. Carlos é um grande amigo, né, um grande empresário e empreendedor na área de crédito de carbono e ativos ambientais em geral, né? O Carlos Martins, ele é fundador da holding Ecoinvest, que é uma empresa focada no desenvolvimento, financiamento e implantação de projetos de energia renovável e também soluções de descarbonização. Carlos também é presidente do Conselho de Administração da ACX Brasil, que é hoje uma das maiores bolsas de carbono do mundo, também com operação no Brasil. Carlos também tem participação, diretor executivo de 2 empresas, também focadas aí na área de ativos ambientais, né, Carlos? Que é a Block C e a ECAL. Seja muito bem-vindo. Temos ali uma grande satisfação, Carlos, de receber você aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Ana K, o Edu, pelo convite. A gente tem uma história de mais ou menos 20 anos com o Machado Meyer. Primeiro projeto eólico do Sudeste, primeiro projeto eólico e único projeto eólico do Sudeste. Quem estruturou foi o escritório. Ana Karina, à época você não era nem sócio, né? Mas mandava no escritório aqui de infraestrutura. Então, temos uma trajetória aí de sucesso trabalhando juntos e essa minha jornada de 25 anos no mercado de carbono, de transição energética. Eu costumo fazer a brincadeira, já está virando repetitiva, mas finalmente agora minha mãe sabe o que eu faço, entende o que eu faço, é só porque ela assiste televisão e ela vê o que está acontecendo aí no tema das mudanças climáticas. E Carlos, a gente vai ter agora em novembro, né, desse ano, de 25, a COP30 acontecendo no Brasil, né? E certamente essa agenda climática, essa oportunidade de trazer esse debate da agenda climática para o Brasil é uma oportunidade, né, para se debater, para se pensar com mais calma, com mais cuidado as oportunidades, né, de investimento, de projetos nessa área de descarbonização. E eu pergunto para você, né, enfim, o que você espera dessa COP30? Como você entende que o Brasil pode aproveitar essa oportunidade dessa COP30 para trazer esse protagonismo de uma agenda climática responsável, de uma agenda climática efetiva para o país? Legal, eu gosto de pensar, claro, no contexto de Brasil sediar uma conferência da ONU, né, para equacionar o tema das mudanças climáticas. Eu gosto de imaginar que nós, como país, iremos aproveitar essa oportunidade para defender os nossos interesses como país. E eu costumo sempre lembrar, talvez, debater isso nos fóruns apropriados. Países não têm amigos, países têm interesses. E eu disputo um pouco essa necessidade brasileira de pleitear uma liderança climática sem, de fato, determinar quem vai pagar essa conta. Tipicamente, quando o Brasil se coloca nessas posições, eu vou ser líder nos esforços globais de mudanças climáticas. Meu questionamento é: quem vai pagar essa conta? E, infelizmente, tipicamente no nosso país, quem acaba pagando esse tipo de conta são as camadas menos favorecidas da população. Então, eu vejo como uma grande oportunidade para o Brasil colocar sua agenda. O André Corrêa do Lago, o presidente da COP, ele milita no tema de redução de emissões desde 2005. Eu, outro dia, achei um
e-mail que eu havia enviado para ele em 2005 sobre projetos de carbono ainda no âmbito do protocolo de Kyoto. E eu tenho certeza que o André e a equipe vão conseguir colocar a pauta brasileira de redução de emissão, de utilizar mecanismos de mercado para diminuir o desmatamento ilegal no país, tal, mas também me preocupo com esse discurso de liderança climática que muitas vezes eu aponto o dedo para o narcisismo brasileiro de achar de fato que a gente é a Arábia Saudita do carbono, e eu discordo em alguns aspectos, a gente pode explorar isso. Sim. Mas, sim, é uma grande oportunidade para o Brasil impor essa pauta, e o Brasil tem todas as condições de fazer isso pela qualidade do nosso corpo técnico, pela história do nosso país, desde os primórdios aí desse debate. Mas, Carlos, aproveitando só um pouquinho o tema ainda da Uhum. COP30, né? Deixando de lado essa questão talvez um pouco mais, né, ideológica de liderança Uhum. climática, quais oportunidades especificamente quando a gente fala de crédito de carbono, produtos ambientais, enfim, você entende que podem vir ou que podem, enfim, a ser incentivadas, né? Você acha, por exemplo, que realmente o mundo vai olhar, ainda que seja por alguns dias, o Brasil, que investidores vão começar, talvez, a perceber, enfim, por exemplo, tivemos a lei recente, né, do mercado regulado. O que você entende ali de COP30 nesse mercado de carbono especificamente, quando a gente fala de produtos, de investimento, de gente vindo aqui investir em projeto de descarbonização? Tá, o que eu gostaria, né? O mundo estabeleceu aí uma meta de financiamento climático da ordem mais de $1 trilhão por ano para financiamento climático voltado à redução das emissões de gases de efeito estufa, e essa transição energética necessária para de fato reduzir os efeitos das mudanças climáticas nas atividades econômicas globais. Então, para o Brasil, seria uma grande oportunidade, por exemplo, de promover a baixa intensidade de carbono das nossas cadeias produtivas. Hoje é consenso, o brasileiro sempre fala isso, poxa, temos a matriz elétrica mais limpa do mundo, uma das mais, né? Temos toda uma capacidade aí de produção de combustíveis renováveis, de biocombustíveis. Então, para mim, esta é a grande oportunidade. E quando a gente fala aí, um outro aspecto importante, a redução de desmatamento, que é, infelizmente, o grande causador aí das emissões globais do Brasil. O Brasil perdeu a licença social do desmatamento. Não é simplesmente uma equação econômica. Então, claro, de que forma que a gente poderia, que o Brasil poderia canalizar parte desse 1,3 trilhões de dólares aí anuais para reduzir o desmatamento ilegal, majoritariamente ilegal. Então, sim, devemos apostar que parte desse financiamento virá ao Brasil. Mas tenho dúvidas de como fechar a conta para o desmatamento legal previsto no Código Florestal Nacional. Esse é um outro debate que também poderia ser trazido aí à tona pelo país, para, inclusive, de uma forma mais ampla, discutir a robustez e integridade do nosso Código Florestal, que é fato, ele é bastante mais rigoroso do que a maioria dos arcabouços regulatórios aí de outros países com relação ao desmatamento. De novo, perdemos a licença social de desmatamento, mas deveríamos focar agora de uma forma bastante assertiva comercialmente em promover a baixa intensidade de carbono das nossas cadeias produtivas. Objetivamente, é trazer à tona a discussão do biocombustível brasileiro, que é questionado na comunidade europeia. Vocês estão plantando cana para produzir etanol, estão deixando de produzir alimentos. Esse é um debate que existe há muito tempo. Acredito que ele é completamente superado em termos objetivos, mas seria legal o Brasil, nessa hora, trazer esse debate para, quem sabe, ganhar essa queda de braço
com os países, principalmente a Europa, que questiona o tema food versus fuel. Vocês já ouviram isso, né? Bacana. Carlos, dando um passo na direção da parte financeira. Acho que é um consenso que o mercado ele se desenvolve, alguém vai pagar essa conta. Né? E a gente não pode pensar em mercado de carbono, descarbonização, transição energética, sem pensar em operações que sejam viáveis. E aí nós vivemos num mundo hoje que está toda a questão financeira é muito importante e a gente precisa achar meios de que haja né, de fato, que os recursos cheguem na preservação ou na redução de emissões, para que a gente tenha um modelo financeiramente viável. Aí, dando esse passo para o lado financeiro, que tipo de modelo de operação você tem visto, né, com a sua experiência de mais de 2 décadas, vindo lá de protocolo de Kyoto, né, mecanismo de desenvolvimento limpo? Que tipos de operação são aquelas que são viáveis no Brasil? E aí pensando muito em Brasil, porque a gente tem a lei, né, a lei recente do mercado de carbono para o mercado regulado, mas esse não é um mercado que foi criado com a lei de 2024. Então, né, usar a sua experiência, contar um pouco para nós desses modelos viáveis e como você olha vamos dizer assim, essa transição de sem legislação, sem mercado regulado, para um modelo que já tenha também um mercado regulado. Legal, estamos em julho de 25, né? Os últimos números aí, não existem números oficiais muito recentes, mas o Brasil emite mais ou menos 1,8 bilhões de toneladas líquidas anualmente. Desses 1,8 bilhões de toneladas, mais ou menos 1,1 bilhões de toneladas de CO2 são emitidos por desmatamento. Metade ilegal e metade legal, metade ilegal. Mais ou menos, né? Se tiver algum cientista aí vai reclamar que eu não estou falando a vírgula, mas essa é a ordem de grandeza. O desmatamento ilegal, com comando e controle e um arcabouço regulatório jurisdicional, ou seja, os estados receberiam dinheiro para falar, olha, vou comprar drone, investir na polícia, bombeiro para apagar fogo. Existe dinheiro suficiente no mundo para acabar com o desmatamento ilegal no Brasil. Então, nós deveríamos capturar essa oportunidade e o financiamento climático, no curtíssimo prazo, o Brasil seria capaz de basicamente ou praticamente zerar o desmatamento ilegal no país, tá? Com o arcabouço regulatório que já existe e com as tecnologias que existem aí de comando e controle. Então, isso, número 1, a gente reduziria eventualmente quase 500 milhões de toneladas por ano já de emissões. Os outros 500 milhões de toneladas que o Brasil emite, basicamente de desmatamento no Cerrado, esse é um desmatamento majoritariamente ilegal. Esse desmatamento, ele concorre com o valor presente da soja. Ou seja, é um investidor que está olhando e fala assim, olha, se você me pagar como crédito de carbono, tudo bem. Mas eu vou ganhar plantando soja. Plantando soja, né? Isso pode ser outra cultura aí. Não tem dinheiro para isso, tá? Não acho improvável que o agricultor mais eficiente do mundo, que é o brasileiro, vai receber um subsídio para não fazer nada. E eu acho que isso aí seria uma premissa. Esses mecanismos, então, de compensação, de redução de emissão, de desmatamento, o financiamento viria num combinado entre regulação e subsídios, eventualmente globais também. Então, esse financiamento para esse segundo atividade aí que emite muito no Brasil, teria que ser uma combinação entre finanças e marco regulatório. Ou seja, em alguns aspectos, talvez, vou falar, é difícil colocar isso publicamente no Brasil, mas rever, eventualmente, o Código Florestal Brasileiro, que já é bastante restritivo. Então, não estou falando que vai ser fácil, e é muito improvável que isso ocorra no curto prazo, mas estamos aí, como sociedade, como a humanidade, tendo que enfrentar o tema das mudanças climáticas. E o terceiro aspecto importante de canalização de recursos financeiros para o Brasil
são as operações associadas ao setor agro brasileiro, que tem uma capacidade de regeneração, de cultivo, de produção do agro com baixa intensidade de carbono, que poderia se beneficiar de instrumentos já disponíveis no Brasil, por exemplo, o CPR Verde, estruturações de debêntures associadas à intensidade de carbono, por exemplo, da produção de biocombustíveis. E esses instrumentos já estão prontos e já seriam eventualmente estariam disponibilizados antes, inclusive, da regulamentação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, eu estou otimista com relação ao financiamento para desmatamento ilegal, que é dívida, aporte no nível dos estados do norte brasileiro para investimento em infraestrutura. Esse é um mecanismo que já está disponível. Hoje não teria nenhuma necessidade de sofisticação financeira para implementá-lo. O outro, como eu coloquei, é eventualmente um combinado aí de finanças com marco regulatório, mas também bastante aderente ao que nós já temos hoje de instrumento financeiro de dívida, como eu falei, CPR Verde. No âmbito do mercado de carbono, as operações de longo prazo, por exemplo, de reflorestamento, elas têm um componente de transação de balcão, né? São tipicamente acordos bilaterais. Eu sou presidente do conselho da CX Brasil, que está investindo em criar essa infraestrutura para trazer conceito de mercado de capitais para o mercado de carbono. Então, a lei do mercado de carbono estabeleceu que o crédito de carbono é um valor mobiliário. Então, junto com a B3, estamos já implementados, temos uma plataforma já de registro de crédito de carbono no ambiente regulado da B3, que promove aí, que permite que, por exemplo, no guarda-chuva da CVM 175, que é a regulação dos fundos de investimento, a CVM 175 permite que fundos de investimento comprem créditos de carbono registrados no ambiente regulado. Nós estamos trabalhando com a B3 nesse ambiente. Então, esse arcabouço, essa infraestrutura já está pronta. Eu arrisco dizer que o Brasil é provavelmente um dos países mais avançados em termos de trazer aí o tema, o ativo mercado de carbono para o mercado de capitais. Tá? Então, eu estou bastante confortável com essa cadência da implementação desse marco regulatório. Quando o SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, estiver regulado, nossa aposta é que essas negociações bilaterais que utilizam o mercado de balcão, que ainda podem passar pela Bolsa, mas hoje já passam pela Bolsa, eventualmente nós vamos criar uma fungibilidade aonde os ativos, sim, poderiam ser precificados em tela, que é o sonho de qualquer mercado, né? Claro que os corretores se beneficiam de assimetria de preço, mas é razoavelmente óbvio que transparência de preço e fungibilidade gera liquidez, liquidez gera possibilidade de veículos de investimento que tipicamente não poderiam investir no ativo crédito de carbono, venham a investir nesse mercado. Então, no médio prazo, o ideal seria que nós tivéssemos preço de tela e um volume menor, talvez, de mercado de balcão. Mas estamos caminhando para isso. Eu acredito que essas modalidades aí, no curto prazo, vão acabar prevalecendo no país. E mais recentemente, né, a gente teve a publicação agora em dezembro do ano passado, em 2024, da Lei 15.042, né, que é a lei que você comentou, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio, né, de emissões de gases de efeito estufa. E como é que você vê, acho que em linhas gerais, o marco legal aprovado, né, no âmbito dessa lei? Você entende que é um bom marco? Quais são as oportunidades, né? Acho que já temos aí projeções de geração de receita em negócios de
crédito de carbono e produtos afins, né, por conta da aprovação do mercado regulado, enfim. Então, queria ouvir um pouquinho de você, como você entende essa lei, enfim, se você entende que de fato foi algo positivo, que vai realmente trazer esse fomento para a geração de negócios, e o que você espera para a regulamentação, né? A gente sabe que a regulamentação ainda é algo bastante relevante para que essa lei seja operacionalizada de uma forma eficiente, né? Eu tô, obviamente, depois de tanto tempo trabalhando no mercado, muito contente com agora ter um arcabouço legislativo legal que permita ah, tratar-se do tema mercado de carbono de uma forma estruturada no país. Então, majoritariamente, a lei nos atende enquanto operadores desse mercado. Ah, Tenho poucos comentários aí no contexto de, eventualmente, eu acho que perdemos uma oportunidade de incluir o agro na legislação. Eu sei que meus clientes do agro ficam eventualmente preocupados com esse tipo de afirmação, mas tem um conceito de global aí de mercado de capitais, né? O conceito de pay to play. Se você não paga, não vão deixar você jogar. E basicamente o seguinte, é muito improvável que o mercado global aceite alguma fungibilidade do agro brasileiro se ele não paga o pedágio no Brasil. Não é 100% assim, mas então eu acho que isso é um flanco. E o outro flanco que eu tenho verbalizado é a interoperabilidade do mercado regulado brasileiro, do SBCE, com o mercado voluntário global. Minha preocupação, eu tenho trabalhado ativamente para trazer a governança do mercado voluntário brasileiro para o Brasil. Os padrões globais utilizados hoje no mercado voluntário são excelentes, são heróis, começaram em 2006, 2007, heróis, tiveram a visão de abrir padrões, de trabalhar com o conceito de mercado voluntário que, à época, se sobrepunha ao mercado regulado do Protocolo de Quioto. Mas o mercado voluntário, cuja governança não está no nosso país, não nos atende. Os padrões voluntários globais são ONGs sediadas em países estrangeiros. Com uma canetada, essas ONGs decidem, por exemplo, que energia renovável não pode mais participar do mercado voluntário. Foi o que ocorreu em 2019. Os dois grandes padrões aí do mercado voluntário, a Verra e o Gold Standard, têm as suas razões, decidiram que projetos de energia renovável não eram mais adicionais, ou seja, não deveriam mais ser considerados no mercado voluntário. Eu discordo veementemente disso, mas tudo bem se isso fosse uma decisão do nosso legislador, do nosso regulador brasileiro. Eu não quero deixar esse tipo de prerrogativa na mão de uma ONG que não é sediada no Brasil. E a fungibilidade, a interoperabilidade, conforme definida na lei, ela dá margem para esse tipo de debate. A grande vantagem do SBCE hoje, que está sendo aí liderado por uma equipe muito competente do Ministério da Fazenda, principalmente, qualquer agente do mercado financeiro quer alguma previsibilidade, né? E hoje a gente já tem essa previsibilidade. Então, mesmo os mais céticos, vai demorar muito tempo para que esse mercado seja regulado, estabelecido. Tá bom, mas você sabe que agora são poucos anos, né? Há 1 ano e meio, há 1 ano, você não tinha a menor visibilidade de prazo. Então, acho que a legislação brasileira ela é bastante aderente com a objetivo maior, que é reduzir as emissões de gás de efeito estufa no Brasil, colocar preço de carbono. Acho que isso está cumprido. E aí, Carlos, pensando no SPCE e também numa das grandes discussões que se tem no mercado de carbono, que é dupla contagem, titularidade, né? A gente tem esse tema sempre aparece quando a gente discute o mercado de carbono. Mercado regulado e mercado voluntário estão Certo. vivendo conjuntamente.
os outros mecanismos que não são necessariamente de mercado de carbono, mas que são ativos também, tipo CBIOS, I-REC, todos esses outros produtos que se relacionam, de certa forma, com redução de emissões. Eu não vou falar de carbono, vou falar de redução de emissões, né? Redução de poluentes, vamos dizer assim. Qual é a sua expectativa dentro dessa necessidade ainda de uma regulamentação do mercado? Acho que já atingiu o objetivo, como você mencionou, mas qual é a sua expectativa para trazer esse arcabouço da segurança, que não haverá dupla contagem, que uma mesma iniciativa, uma mesma ação não vá significar que alguém possa eventualmente atuar em várias, vamos dizer, com vários chapéus e conseguir burlar essa necessidade de você aposentar adequadamente os créditos, tal. Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Pensando em mercado regulado, que na lei, né, na lei de mercado de carbono brasileira, ela até dá uma pincelada também no mercado voluntário, que foi um dos pontos que muita discussão durante o processo de aprovação da lei. Olha, eu estou bastante tranquilo com relação ao tema de infraestrutura, até porque eu trabalho com infraestrutura, então o mercado vai oferecer soluções de custódia e registro dos ativos ambientais. Espero que uma parte importante eu possa participar aí com as nossas empresas, mas não tenho dúvidas de que a infraestrutura para custódia, registro, saldo do ativo ambiental, isso vai estar equacionado no curtíssimo prazo. Já temos aí na estrutura da ACX com a B3, temos alguns milhões de toneladas registrados já no ambiente de registro regulado pelo regulador CVM e Banco Central. Então, não vejo isso como um problema. O tema da dupla contagem, Edu, ele também permeia tudo que a gente faz, né? Eu sou historicamente um defensor do mercado regulado, porque justamente a grande desvantagem do mercado voluntário para mim, de novo, méritos, heróis, quem começou com isso, parabéns. A desvantagem do mercado voluntário é quando uma marca, qualquer marca, acorda e fala, vou comprar créditos de carbono no mercado voluntário, todo mundo já viu, esta marca global de consumos, de moda, por exemplo, está correndo o risco de alguém apontar um dedo para ela e falar assim, olha, você comprou crédito de carbono de uma área que não é regularizada ambientalmente, pode ter alguma disputa de titularidade da área. E não foi a intenção, majoritariamente, dessa empresa em burlar o sistema. Ela está fazendo isso de uma forma voluntária, né? Então, o grande flanco do mercado voluntário é que você não tem o regulador para apontar o dedo. Quando a época do protocolo de Kyoto, né, 2005 a 2008, aí com o colapso aí financeiro global, o preço foi para zero, mas vamos colocar 3 anos de operação, mais ou menos. Qualquer tipo de discussão no sentido de integridade do crédito de carbono, você apontava o dedo para o regulador. E o regulador era a ONU e a Comunidade Europeia. Você fala assim, olha, eu estou seguindo a regra, ou não, né? Se eu não estou seguindo a regra, você me diga, eu como participante do mercado. Então, esse debate existia, olha, o crédito de carbono, para quê? Vamos taxar, esse debate justo, legítimo, mas o debate da integridade, da dupla contagem, não existia nesse contexto porque se apontava o dedo para o regulador. Você falava assim, tá, eu estou cumprindo a minha regra. Minha visão, né, e claro, obviamente estou defendendo o meu peixe, né? Tem um jeito mais bonito de falar, é trading my own book. Eu estou na Faria Lima, gente. Quem não sabe aqui, o escritório é na Faria Lima, tem que falar um pouco em inglês. Mas agora, defendendo o nosso lado aqui também, lado da integridade do mercado, o arcabouço regulatório do mercado regulado, ele garante que todos os participantes joguem de acordo com uma única regra. E isso o mercado voluntário não traz.
porque ele acaba sendo, como ele está escrito, é voluntário, Sim. né? Então, eu vejo com uma preocupação menor aí, ao longo do tempo e talvez num curto, médio prazo, esse tema vai deixar de prevalecer, porque o regulador vai dizer: "Faça isso e eu estou cumprindo a regra", né. E aí, aproveitando, a sobreposição dos atributos ambientais, por exemplo, no Brasil, né, créditos de carbono com produção de biometano. Existe uma sobreposição e a conta é relativamente simples de fazer. Por exemplo, a ordem de grandeza assim: olha, se você usar a garantia de origem do biometano, quanto do biometano é capturado pelo crédito de carbono? No mesmo volume do biometano, a ordem de grandeza é 15%. Então você fala assim: olha, se você não quer vender 2 vezes o mesmo atributo ambiental, esses 15% se sobrepõem, você não pode vender esses 15% 2 vezes. Ou seja, não é uma ciência relativamente simples e completamente dominada, pelo regulador que queira fazer isso direito. Então, eu não vejo isso como um problema, de verdade, é querer fazer certo com um regulador. E aí, no caso, a dificuldade do voluntário é para quem se aponta o dedo, né. E Carlos, pensando agora um pouco em lições aprendidas, né, enfim, de outros produtos, outras iniciativas na frente de descarbonização no Brasil. A gente tem os CBIOs, né, que são os certificados de descarbonização voltados para a indústria de biocombustíveis, né, que já é uma realidade, né, a lei que criou o CBIO, ela é de 2017, então hoje já temos quase 10 anos, né, enfim, de operação, enfim, de existência da lei. E eu queria entender de você quais lições, ou quais ferramentas ou quais, iniciativas dentro da estrutura do CBIO poderiam, se é que poderiam ser aproveitadas para esse novo mercado que se abre agora na frente do mercado regulado de carbono? Olha, a iniciativa do RenovaBio, que entrou em vigor, né, em operação em 2019, é extremamente meritória, né. É é de fato o primeiro, arcabouço regulatório de um país, como o Brasil. Os Estados Unidos já tinha algo similar na Califórnia, mas aonde você cria uma simetria de preço entre o combustível fóssil e o combustível renovável. Então, esse mérito do RenovaBio ninguém tira. E ele serve, inclusive, como modelo para agora o que vai acontecer na Lei do Combustível do Futuro, que vai usar muito do aprendizado do RenovaBio para a implementação do certificado de garantia de origem do biometano. Tá? Então, nesse contexto, eu volto um pouco à minha fala aqui do começo. O Brasil, está sim na fronteira do conhecimento, está trabalhando esses temas de integração aí dos atributos ambientais, dos ativos ambientais que o Brasil, que é o país da fotossíntese, né, do agro, consegue produzir e tal. O Brasil está conseguindo conectar isso com o mercado de capitais. Então, o grande mérito do RenovaBio para mim é esse, de mostrar que já que o nosso país, que o Estado Nacional brasileiro conseguiu, Congresso, Executivo, conseguiram, estabelecer um programa que já funciona com operações desde 2020, né. Agora é uma minha expectativa, eu sei que é um debate ainda em aberto, mas de que forma que nós poderíamos, ah, conectar o RenovaBio, o programa do RenovaBio, com, o Acordo de Paris no âmbito do artigo 6º. Para isso nós estamos propondo, conversando, discutindo com o setor, eventualmente ajustar alguns parâmetros do RenovaBio para que o CBIO se torne um ativo fungível, globalmente, no contexto mais amplo aí de crédito de carbono, né, que hoje o CBIO ele tem características de um certificado de descarbonização, mas ele hoje não seria um crédito de carbono fungível no âmbito do artigo 6º do Acordo de Paris.
grande mérito de trazer de novo, vamos furar a bolha, discutir o tema de combustível versus comida. O Brasil tem que furar essa bolha, tem que superar esse tipo de debate. O RenovaBio é o instrumento para mostrar que podemos descarbonizar a nossa matriz de combustíveis a partir da nossa grande vantagem comparativa, que é ser o país da fotossíntese e produzir 3 safras por ano. E nenhum país consegue fazer isso. E, de novo, volta à tua pergunta original. Eu gostaria muito de ver esse tipo de debate em Belém, onde o Brasil assertivamente vai colocar os nossos interesses acima, talvez, aí dos interesses dos outros países. E então eu acho que o RenovaBio, inclusive, já traz aí um histórico de execução do nosso país que me dá bastante, me deixa bastante confortável com a nossa capacidade de agora regular o sistema brasileiro de comércio de emissões. Acho que a gente está chegando aqui mais próximo do final, mas eu queria fazer pelo menos uma última pergunta. Nós falamos, acho que positivamente aqui do mercado, acho que por ser um otimista em relação ao mercado regulado. Mas a lei tem, né? Tem pelo menos um ponto já questionado da lei, né? Da lei do final de 2024, que é a ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 56 da lei, que trata dessa questão do investimento obrigatório de seguradoras no mercado de carbono. A gente ainda não tem a regulação, que eu imagino como advogado que possam depois da regulação surgir outros temas, mas esse é o primeiro. Eu queria ver um pouco do seu, né, entender um pouco do seu sentimento em relação a isso, né? O artigo 56, ele é uma criação ali do legislativo, foi objeto de muito debate entre ser uma sugestão, né, algo voluntário, mas se ficou obrigatório esse investimento de um percentual que é muito significativo no final do dia em termos de volume. Sua visão em relação a isso, como essa última pergunta, até para a gente não ficar aqui só nas flores, né, do Sim. mercado de carbono. Eu tenho, claro, uma preocupação de como, eventualmente, ajustar o artigo 56 à realidade do mercado de carbono nacional, né? Mas, no final das contas, o artigo 56, ele traz uma demanda contratada pelo ativo ambiental que, se bem utilizada, vai ser eventualmente muito benéfica para o Brasil. Da forma como ele está colocado, o compromisso é quase, tem conta para todo lado, mas é uma conta entre 7 e 8 bilhões de reais, e não está claro se é anual, mas é um percentual da reserva técnica das seguradoras, né, que precisa ser aplicado em ativos ambientais, nominalmente créditos de carbono. Eventualmente até, na verdade, está muito claro que pode ser através de fundos de investimento. Então, imagina que agora, por causa desse artigo, o Brasil vai conseguir constituir uma indústria de fundos voltados a atender às seguradoras. Isso tem bastante mérito também. Agora, hoje, se de fato amanhã, né, aparentemente até já existe um debate se o adimplemento das seguradoras já vai começar a ser verificado no começo do ano que vem, né? Se isso for verdade, não tem esse ativo, não existe esse estoque no Brasil. Mas o Ministério da Fazenda, as seguradoras com quem eu conversei, já sabem, estão preparadas para tratar isso de uma forma a fazer uma limonada desse limão. E se de fato, acredito que sim, temos a capacidade, mas se de fato o Ministério da Fazenda, as seguradoras e o legislativo brasileiro conseguirem regular isso, modular esse compromisso ao longo de algum tempo, é aquela situação que você fala assim, poxa, eu não sabia que ia ser tão talvez valioso para o Brasil, né? De novo, esse artigo foi sancionado pelo presidente da República. É uma lei sancionada pelo presidente da República. Se eu puder sugerir
aos ministros do Supremo Tribunal Federal, estamos em julho de 2025, essa ação direta de inconstitucionalidade, assim que fala, é assim, né? A DIN está na mão do ministro Flávio Dino. Se eu puder sugerir ao ministro Flávio Dino, em julho de 25, quem sabe tratar isso de uma forma aonde, ao longo do tempo, o artigo 56 possa ser cumprido, executado pelo setor de seguros. Isso vai ser muito bom para o nosso mercado. Muito obrigada, Carlos. Agora, partindo aqui para, eu diria, para a nossa última pergunta da nossa conversa, que tem sido bastante proveitosa. Queria uma pergunta talvez um pouco mais, um viés um pouco pessoal também, né? Você tem quase 30 anos, 3 décadas de atuação nesse mercado, né? De ativos ambientais, de crédito de carbono. E como é que você vê o Brasil daqui a 20 anos? Você acha que onde estivemos, onde estamos e para onde você acha que o Brasil vai? Talvez no contexto, não só Brasil, mas no contexto internacional. Para onde você vai? Como é que você vê o futuro? Assim, eu sou por natureza otimista e em alguns aspectos sempre acreditei que o Brasil conseguiria e vai conseguir, essa é a minha expectativa, capitalizar de novo nesse contexto de mudanças climáticas. Sempre apostei, continuo apostando, em alguns aspectos até estou sendo bastante teimoso, mas o Brasil vai conseguir capitalizar a baixa intensidade de carbono das suas cadeias produtivas e é isso que eu defendo. Então, acredito sim que em 2050, quando o mundo passar a régua aí do Net Zero, o Brasil vai estar posicionado, eventualmente, aí sim a liderança do Net Zero. O Brasil tem capacidade, condições, talvez únicas, de entregar essa promessa de emissões líquidas zero em 2050. Então, sim, continuo otimista de que o Brasil vai eventualmente conseguir, a vantagem comparativa brasileira vai eventualmente prevalecer. Bem, chegamos ao final da nossa conversa. Agradeço mais uma vez imensamente ao Carlos Martins, esse empresário de grande sucesso no setor ambiental, de crédito de carbono, que teve a gentileza de pegar um pouco do seu tempo, né, Carlos, que é valioso. O Carlos está sempre em algum lugar do mundo que não o Brasil, né, nessas diferentes rodas de conversas de alto nível envolvendo o mercado ambiental. Então, agradeço pela tua gentileza de vir aqui dividir um pouco, né, desses seus insights, o seu conhecimento com os nossos ouvintes e espero vocês no nosso próximo episódio. Também agradecendo desde já para quem ficou com a gente até o final. Até uma próxima e muito obrigada.